Fala minha galera que está antenada aí no universo do cheiro de química. Estou trazendo para vocês hoje uma das reações mais utilizadas na química orgânica experimental. Trata-se nada mais nada menos do que um exemplo aqui de como a gente vai fazer aqui uma prática experimental sobre as reações de substituições alifáticas. Querem aprender? Querem entrar nesse universo da química? Então chama a vinheta e eu volto já. Valeu! Bem pessoal, sejam bem-vindos a mais essa aula top de Química Orgânica Experimental. Eu sou Saulo Luiz Capim, estarei aqui pronto para estar aprendendo junto com vocês, né? Transmitindo para vocês um pouco do conhecimento dessa área tão maravilhosa que é a Química Orgânica. Hoje eu vou trazer para vocês, eu já tenho todo o meu material preparado aqui. Hoje eu estarei trazendo para vocês aqui um exemplo da prática experimental de como realizar uma reação de substituição, tá? A gente hoje vai fazer a síntese do cloreto de terpibutila, certo? A partir de uma reação de substituição nucleofílica alifática. É uma das reações mais utilizadas nos laboratórios de química orgânica e justamente nas aulas práticas ela é uma das mais utilizadas na química orgânica, tá? Quais são os materiais que nós iremos precisar para a aula de hoje? Nós iremos precisar aqui inicialmente de uma solução de bicarbonato de sódio 10%. Nós iremos precisar também do sulfato de sódio anidro. Nós iremos também utilizar uma solução alcoólica de nitrato de prata, que vai ser o teste de confirmação para o cloreto. A gente vai precisar também do álcool terpibutílico e a gente vai precisar também do ácido clorídrico. Então, todos esses materiais aqui que a gente vai estar trabalhando. Vidrarias que nós iremos utilizar. Nós iremos utilizar aqui um funil de separação, tá? Que eu já tenho aqui a garra e o suporte universal. Eu vou precisar também de espátulas, termômetros, tubo de ensaio, Erlenmeyer, provetas de 25 ml. Iremos precisar também de um condensador. Iremos também precisar de balão de fundo redondo. Iremos precisar também de um óculos de proteção, luvas, pérolas de vidro e também iremos utilizar a placa de agitação, tá bom? E como a gente vai estar mexendo com ácidos, com alguns reagentes, a gente também vai utilizar a máscara de proteção, ok? Esse experimento ele vai ser realizado numa capela, porque a gente vai estar mexendo com ácido clorídrico, que ele libera alguns gases que são corrosivos. Então, iremos utilizar aqui na nossa capela. É isso. Estamos juntos e vamos lá. Valeu! Então, minha galera, percebam. A nossa aula hoje, ela basicamente vai ser um exemplo de uma reação para a formação de um cloreto de terpibutila. Então, a gente vai utilizar como material de partida um álcool, que é o álcool terpibutílico, e iremos utilizar o ácido clorídrico. Tá? Então, essa reação ela vai se processar por meio de uma reação SN1, certo? Em que você vai gerar um carbocátion, que é uma espécie carregada positivamente, e aí depois esse nucleófilo é que vai atacar esse carbocátion, tá bom? Mas como é que esse processo ocorre? A reação de substituição por si só ela já vai ser uma reação rápida e a gente vai precisar basicamente de poucos materiais nesse início. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é colocar a luva, é importante, porque eu estou mexendo agora, vou mexer agora com ácido clorídrico concentrado. Vou colocar também a máscara, tá? Precisamos ter uma proteção aí. Deixa eu organizar a máscara aqui. Então, ó, coloca a máscara, certo? E você também vai precisar usar o óculos de proteção. É importante que use todo esse material para evitar aí que algum reagente caia aí na sua pele e cause alguns problemas, tá certo?
Então, o que é que você vai fazer aqui? Você vai utilizar esse funil de separação para poder fazer a sua reação. Então, a gente vai precisar inicialmente de 10 ml do álcool, certo? Vamos utilizar 10 ml do álcool, que é o álcool terpibutílico, ok? Então, eu coloco aqui 10 ml, já coloco no funil de separação, diretamente, ok? E agora eu vou utilizar o ácido clorídrico. O ácido clorídrico eu vou utilizar 25 ml dele, tá? Então você coloca aqui juntamente, ó, com a ajuda de uma proveta, 25 ml. Então perceba que é um ácido bem fumegante, por isso que é importante estar utilizando a máscara nesse processo, tá? Então aí tampando ele bem aqui, ó. E aí você vai colocar aqui, ó, no funil de separação também. Certo? É uma reação teoricamente exotérmica, ela vai liberar calor. E aqui basicamente é o seguinte, ó. Você vai tampar a rolha e você vai agitar por 20 minutos nesse procedimento aqui. Então, agita, certo? Até você ter a reação completa. E essa reação é uma reação de substituição nucleofílica alifática. Então, se estiver fazendo essa reação em um grupo de estudantes, se tiver aí 2 alunos, vai revezando. Cada um faz esse processo de 10 minutos. Mas, se você tiver somente uma pessoa fazendo esse experimento, vocês também podem optar, e aí eu indico vocês optarem também, por usar uma placa de agitação. Essa placa de agitação, ela justamente vai evitar que você fique fazendo essa agitação constante, né? Então, você vai estar disponível para fazer outras demandas, ok? Enquanto que aqui no funil de separação, você vai ter que ficar fazendo esse movimento constante aqui e sempre liberando gás, para evitar aí que você tenha a pressão interna aumentando, ok? Então, minha galera, concluída essa etapa de agitação por 20 minutos no funil de separação, o que é que você vai fazer agora? Você vem aqui, ó, tira a rolha e percebam que eu tenho aqui 2 fases, ó. Eu tenho 2 fases aqui, certo? Com a agitação ocorreu essa separação das fases, certo? Então, essa fase inferior, ela vai ser a fase aquosa. Eu vou coletar ela num recipiente, num RMI, e eu vou trabalhar com essa fase orgânica que vai ficar no superior, certo? Então, eu tenho aqui 2 fases. A fase aquosa, que está embaixo, e a fase orgânica que está em cima, certo? Então, eu vou utilizar um RMI e eu vou coletar essa fase inferior, certo? Eu vou coletar essa fase inferior, ok? E a fase, deixa ela separada, e a fase orgânica, está lá em cima, eu vou adicionar 20 ml de solução de bicarbonato de sódio, tá? Justamente para quê? Por que eu vou utilizar? Olha, eu trabalhei com ácido clorídrico, né? Então, se eu tenho e como ele estava em excesso, por que eu utilizo o bicarbonato de sódio? Para neutralizar a reação. Ou seja, ele vai, na verdade, eliminar, na verdade, ele vai neutralizar esse ácido clorídrico que está em excesso, ok? Então, eu coloco aqui 20 ml, ok? E você vem aqui, ó, percebam claramente que ele começa a borbulhar, justamente porque vai ser a reação de neutralização da solução do bicarbonato com o ácido clorídrico em excesso. Ok? Fez isso, pessoal, ó. Espera ele liberar um pouquinho, que ainda está liberando gás. Esse gás que está sendo liberado aqui é o gás carbônico, tá? A reação de um carbonato
com ácido clorídrico, ela vai ter aí a liberação de gás carbônico, você vem aqui e agita, ó, e libera o gás. Então, faz esse movimento aqui, ó, 3 vezes, tá? Até você perceber que não está saindo mais gás, ó. Então, agita. Fez isso? Você vai deixar em repouso para que possa separar as fases. Após colocar a solução de bicarbonato de sódio, eu agora vou adicionar 20 ml, aí eu com a ajuda da piceta, com água destilada, vou adicionar aqui 20 ml de água destilada, certo? E vou adicionar no balão, certo? E aí, novamente, eu venho aqui, ó, e agito. Faz esse movimento 3 vezes, liberando sempre a pressão com a torneira, certo? E aí você coloca aqui novamente na argola metálica, justamente para que a gente possa ter a separação das fases. Então, pessoal, só recapitulando aqui para vocês não perderem o fio da meada, a gente inicialmente, após a agitação de 20 minutos, deixou as fases separarem. A fase aquosa ela foi coletada no LMA e ficou a fase orgânica. Essa fase orgânica foi adicionado o quê? 20 ml de uma solução de bicarbonato de sódio 10%. Após isso, mais 20 ml de água destilada. Ok? Pronto. As fases elas estão separadas. A fase inferior é a fase aquosa. Eu vou coletar ela no LMA, certo? Eu vou coletar ela no LMA. E eu vou ficar com a fase orgânica, certo? Mas aqui eu separei a fase aquosa. Aí eu vou pegar essa fase orgânica, certo? E vou secar ela com sulfato de sódio. Retirou a fase aquosa, essa fase orgânica que ficar no funil. Aí você vai transferir ela justamente para um outro LMA, que é justamente onde vai ficar a fase orgânica. O que é que eu vou fazer com essa fase orgânica, professor? Eu irei secar ela com sulfato de sódio anidro. Sulfato de sódio anidro, ele justamente, as possíveis moléculas de água que tenham ficado aqui dessa interação da fase orgânica com a aquosa, aí é justamente, eu vou estar secando, né, com sulfato de sódio anidro, que é justamente para eliminar essas moléculas de água, tá? Então deixa eu pegar aqui uma espátula para coletar o material, ok? E aí, ó, deixa eu transferir aqui para vocês. Aí vocês irão colocar, ó, deixa eu pegar aqui com a outra espátula. Ó, vocês vão colocar aqui, certo? Inicialmente, coloca 2 espátulas de bicarbonato de sulfato de sódio e observa se a fase orgânica foi seca. Se a fase orgânica foi seca, aí agora essa fase orgânica aqui a gente vai fazer um processo de destilação nela. Aí é a próxima etapa. Bem, pessoal, agora a gente precisa pesar o balão para transferir a fase orgânica seca com sulfato de sódio, para depois a gente calcular o rendimento, quanto a gente partiu de material e quanto a gente vai obter. Então, balança zerada, né? Balança parada, aí você vem aqui, ó, e coloca o balão justamente para a gente poder tirar a diferença depois. Então, vamos analisar qual é a massa desse balão. Então, a massa 78,1471. Então, a gente anota essa massa, que a gente vai precisar dela depois, ok? Bem, pessoal, próxima etapa do nosso experimento, após a pesagem do balão, tá? A gente agora vai fazer a filtração, porque quando eu fiz a secagem com sulfato de sódio, vai ficar resíduos do sulfato aqui, né? E aí, como ele absorver as moléculas de água, eu preciso agora fazer com que elas fiquem retidas aí no papel de filtro. Então, eu vou fazer uma filtração simples aqui, ó. Então, eu vou colocar o papel aqui, certo? E aí, ó, você vai estar transferindo o material, certo? E fazendo essa filtração justamente para que você possa estar coletando este material, que é a fase orgânica seca. Esse material, após
essa filtração, a gente vai fazer uma breve destilação dele, certo? Para que a gente possa, de fato, ter o cloreto de terpibutila e aí, consequentemente, finalizar com o teste de caracterização com nitrato de prata. Bem, pessoal, feito a pesagem do balão sem o material e depois de fazer a filtração, a gente tem o material, a fase orgânica coletada, e a massa obtida aí foi de 98,012, né? 0122. Pronto. Esse material agora, ele será destilado, certo? Ele será destilado, e aí o produto obtido é que a gente vai fazer o teste com o nitrato de prata. E aí, pessoal, estamos agora na nossa última etapa do nosso experimento, tá? O que é que a gente vai fazer aqui? O material, a fase orgânica, que a gente teve aí resultado de todo esse processo químico, ele está aqui nesse balão, certo? Então, conectei aqui a manta aquecedora, deixei aqui a temperatura controlada por meio do termômetro. Esse material, o ponto de ebulição do cloreto de terpibutila, ele vai ser próximo aí de 49 a 51 graus Celsius. Então, quando chegar nessa temperatura, ele vai evaporar por essa região. Aqui eu tenho um condensador conectado em que eu vou ter a entrada e a saída de água, e o meu material que estiver sendo coletado aqui nesse balão, nessa faixa de temperatura, é justamente o cloreto de terpibutila. Bem, pessoal, perceba, a temperatura ela já está chegando na faixa de 49 a 51 e o material começa a ser destilado. Bem, pessoal, olha só, começa a fazer o processo de destilação, gotejando aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês, ó. Percebem? Começando a fazer o gotejamento. Deixa eu aproximar mais para que vocês percebam, ó. Ok? E aí é justamente o cloreto de terpibutila que está sendo destilado no balão, tá? Então aqui nesse processo então a gente chama de destilação simples, certo? E aí esse material coletado é que a gente vai fazer o teste de comprovação de formação de cloreto, utilizando aí uma solução alcoólica de nitrato de prata. Pessoal, vamos agora finalizar o nosso experimento. A gente precisa fazer um teste para confirmar, né, fazer a confirmação de que fato essa reação ela funcionou e que nós podemos gerar aí o cloreto de terpibutila. Como é que a gente vai fazer isso? Temos aqui 2 tubos de ensaio. Em um deles eu vou colocar o álcool, certo? Vou colocar o álcool de partida, que é o cloreto de terpibutanol, perdão. Então eu vou colocar aqui em um tubo de ensaio, vou colocar 0,5 ml, certo? E no outro tubo de ensaio eu vou colocar 0,5 ml do nosso material, né? Do nosso material que nós produzimos, que é o cloreto de terpibutila. E aí vamos fazer agora o teste característico. Que teste é esse? Então, desse lado esquerdo eu tenho o álcool de partida e esse lado direito eu vou ter aqui o cloreto de terpibutila que nós produzimos. Qual é o teste agora? Eu vou pegar uma solução de nitrato de prata, solução alcoólica 5%. E aí vou gotejar aqui 0,5 ml. Se porventura tiver formado o cloreto, vai formar um sal, um precipitado aqui, um precipitado branco, comprovando que esse produto ele é um cloreto. Então a gente coloca 0,5 ml nele e vamos colocar também 0,5 ml no álcool e vamos ver a diferença. Então dá uma agitada aqui. O que é que vocês podem comprovar aí? Vocês conseguem observar. Perceba que ficou um precipitado branco aqui, né? A gente tem aqui que a coloração ela mudou logo. Ficou aqui branco. Mostra então que isso gerou cloreto de terpibutila. Enquanto que no outro, que é o álcool de partida, a solução ela ficou límpida, não é isso?
Então, não formou precipitado branco aqui. Esse precipitado branco, ele é o cloreto de prata. E ele é um sal insolúvel, certo? Ele é um sal insolúvel. E aí, consequentemente, a gente comprova por esse experimento que a reação funcionou. Então, pessoal, após a nossa explicação prática, né, da nossa aula experimental, gostaria de tecer alguns comentários a vocês sobre o tipo de reação de substituição nucleofílica, ao qual a gente trabalhou há pouco, mas antes destacar para vocês as principais reações que estão envolvidas nesse processo. E aí, gostaria de trazer para vocês aí destaque essas quatro principais reações na química orgânica. Dentre elas, a reação ácido-base, em que você vai ter aí a transferência de prótons, se eu estiver falando aí, por exemplo, de acidez-basicidade de Bronsted-Lowry, né, em que você tem a transferência de prótons a partir do ataque e disparo de elétrons de uma base. Você tem a reação de adição, que é quando você tem aí é, um grupo de átomos ligando-se a uma cadeia, né, insaturada de um substrato, nesse caso na ligação aí insaturada, em que você vai ter aí uma diminuição dessa insaturação da cadeia e, consequentemente, formando o produto. Você também tem aí, que é o caso do nosso estudo, a reação de substituição, que é quando o nome já está dizendo tudo. Você está substituindo um grupo de átomos por outro, e aí você vai ter aí a formação do produto, né? E também a reação de eliminação, que aí, nesse caso, especificamente, seria a eliminação de grupos aí, adjacentes, né? Carbonos adjacentes, e aí aumento da insaturação na cadeia. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque dentro da nossa dinâmica, dentro de um processo reacional, sempre a gente fala em que reagentes eles estão havendo aí ruptura de ligações e produtos havendo aí a formação de novas ligações, mas todo esse processo ele passa por o que a gente chama de intermediários de reação. E o que seriam os intermediários de reação? Imaginando que numa ruptura de ligação eu vou ter sempre dois processos, uma clivagem homolítica, que é quando eu tenho a ruptura dessa ligação entre átomos, e aí podemos dizer que eles teriam eletronegatividades iguais, e aí nesse caso essa ruptura, cada átomo levaria consigo seu elétron, e aí isso vai gerar o que? Os radicais livres. A outra possibilidade é se eu tiver dentro dessa correspondente ligação, átomos que têm ali eletronegatividade diferentes, um maior que o outro, por exemplo. E aí, nesse caso, nessa clivagem sendo de forma heterolítica, aquele átomo que é mais eletronegativo, ele vai atrair os elétrons para si, e esse processo vai envolver a formação de íons. E aí, quando a gente fala da química, que é a química orgânica, que é a química do carbono, a gente não pode perder esse destaque, e se caso essa ruptura ela acontecer com o carbono com a carga parcial positiva, ele ligando-se aí ligado aí a um átomo mais eletronegativo que ele, nessa ruptura de ligação, essa carga parcial positiva ficando nele, a gente vai defini-lo como um carbocátio. Já quando ele for o átomo mais eletronegativo daquela ligação, se esses pares de elétrons se deslocam para ele, ele vai ficar com excesso de carga negativa, e aí a gente vai chamá-lo de carbânio. E por que eu falo isso? Porque dentro do processo reacional, a gente tem alguns termos práticos na química orgânica, o carbocátio ele vai ser um intermediário de reação, também considerado como um eletrófilo. E o que seria um eletrófilo, professor? Seria aquela espécie que tem afinidade por elétrons. E quando eu falo de afinidade por elétrons, é porque a espécie vai ser carregada positivamente. E aí o carbocátio ele vai se enquadrar nessa vertente. Né? E nesse processo reacional, quando ele tiver aí o ataque dos pares de elétrons de uma base, aquela ligação será formada. Agora, se por exemplo essa espécie, esse intermediário de reação, ela tiver pares de elétrons disponíveis para serem doados, aí ela vai atuar como um nucleófilo, que vai ser justamente a afinidade por carga positiva. Então, esse nucleófilo que tem pares de elétrons disponíveis, pode ser uma espécie neutra ou com excesso de carga negativa, ela vai atacar justamente aquelas espécies que tiver aí um aumento de polo positivo. E aí aquela ligação ela será formada. É simples esse processo na química orgânica, né? E as reações elas vão acontecer nesse processo. Então entendam justamente o seguinte, que dentro do que a gente tratou na parte experimental, a gente vai ter aí uma reação via substituição nucleofílica, SN, a gente classifica elas em SN1 ou SN2.
E aí, quando eu me refiro a SN1 e SN2, vai depender justamente da estrutura desse substrato e de outros fatores. Mas para que vocês entendam um pouco esse processo, o nucleófilo, que vai ser uma espécie neutra, ou se ele tiver pares de elétrons disponíveis, ele vai atacar justamente quem? O carbono do substrato. E aí, esse carbono que estaria ligado aí a um grupo L, que eu vou chamar, no momento que ele ataca, ele vai formar esse produto e automaticamente esse L vai estar saindo e ele vai ser chamado de grupo abandonador. Então, nessa espécie aqui, por exemplo, que eu estou mostrando para vocês, o NH2, com seus pares de elétrons disponíveis, ele vai atacar justamente quem? O carbono, que está ligado aqui ao átomo de cloro. Então, ao fazer isso, no momento que ele se ligar ao carbono, você vai ter o que? A formação do produto, que vai ser aí a etilamina, né? E o Cl atuando como grupo abandonador. Então, aqui eu teria o NH2 atuando como nucleófilo, o cloreto de etila atuando como um substrato, a etilamina atuando aqui como um produto formado e o Cl como grupo abandonador. E aí, como é que a gente consegue definir uma reação SN1 ou SN2? Falando da SN2, por exemplo, dando um exemplo prático aqui do hidróxido de sódio atacando aqui o carbono do brometo de metila, por exemplo, você vai ter uma espécie que a gente chama que a velocidade dela vai depender tanto da concentração do nucleófilo, que no caso aí vai ser o grupo hidroxila, e também do substrato. Então a gente chama que essa reação é a reação de substituição bimolecular. Então essa velocidade ela vai depender tanto da concentração do nucleófilo como da concentração do substrato. Então isso são dados experimentais, tá? Isso foi um estudo experimental ao qual se chegou a essa definição. Então, no momento que esse nucleófilo ele ataca, pessoal, esse carbono do substrato, automaticamente o grupo abandonador vai estar saindo, que no caso aqui é o íon brometo. Então, a gente, no estado de transição, perceba claramente que o hidroxila com carga parcial positiva, ela vai estar atacando justamente o carbono do substrato. E a mesma velocidade com que o grupo abandonador está saindo. E aí formando o produto, que é o metanol, mais esse grupo abandonador. E aí, a gente diz que essa reação SN2 ela acontece de forma sincrônica. O que é uma coisa sincrônica? Enquanto que um chega, o outro está saindo. Então, a reação SN2 ela termina sendo uma reação mais rápida. Tá? A velocidade dela é muito mais rápida quando comparado, por exemplo, com uma reação SN1. Na SN1, vou dar um exemplo aqui para vocês, o nucleófilo atuando aí como a água, por exemplo, a molécula de água, quando ela ataca esse carbono ao qual o cloro está ligado, você vai ter a formação do terquibutanol e o HCl atuando como grupo abandonador. Já nesse exemplo, a velocidade da reação ela vai depender do substrato, única e exclusivamente do substrato. Então a gente diz que essa reação ela vai ser uma reação de substituição nucleofílica unimolecular. Ela vai depender apenas da concentração do substrato. E quando isso acontece, o nosso processo reacional, ele não é apenas em uma única etapa, como foi na SN2, ele vai ser em mais de uma etapa. E aí, a primeira etapa é justamente a ruptura da ligação à heterólise, que é um processo endotérmico, é considerada a etapa lenta, porque ela vai gerar um carbocátion, tá? E aí, nessa ruptura, os pares de elétrons se deslocam para o íon cloreto, e aí você vai ter a formação desse carbocátion. Então, ela é a etapa controladora da velocidade. Já na segunda etapa, os pares de elétrons e oxigênio que está atuando como nucleófilo, ele ataca esse carbono que está positivo. E aí você vai ter a formação, no momento que esse grupo ele liga-se todo a esse carbono, ele vai estar aí formando o íon oxônio, que é quando eu tenho um oxigênio com carga parcial positiva. Na terceira e última etapa, aquele íon cloreto que foi gerado lá na primeira etapa, ele vem justamente para quê? Para extrair esse próton, né, do íon oxônio, e os pares de elétrons dele se deslocam para o oxigênio para ressarcir essa carga positiva, considerada uma etapa rápida, e aí você tem a formação da molécula do terquibutanol e o HCl. E aí, nesse processo reacional, a gente consegue compreender como é que essa reação ocorre, ok? E aí, quando a gente fala de efeitos reacionais, é importante destacar a importância da estrutura do substrato para definir essa reação SN1 e SN2. Lembrando que o grupo metion é um grupo doador de elétrons, quanto mais grupos doadores de elétrons eu tiver ligado àquele carbono onde está a carga positiva, ele estabiliza melhor aquele carbocato. E aí, nesse caso, eu digo que se eu tiver mais grupos, né, ligados àquele carbono,
a tendência é que essa reação ela se processe via SN1, porque aí você tem uma estabilidade desse carbocátion. Agora, se por exemplo a reação ela for via SN2, você vai ter menos grupos doadores ligados, então é mais difícil desse carbocátion se formar, consequentemente a reação ela vai ser via SN2, e aí a reação ela vai acontecer em uma única etapa. Existem outros fatores que influenciam para uma reação ser via SN1 ou SN2, mas isso serão questões que a gente vai estar discutindo na parte teórica dos nossos conteúdos aí que estarão disponíveis, ok? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido claro para vocês, e agora é o momento de vocês estarem discutindo nos relatórios toda essa dinâmica que a gente viu e um embasamento teórico para que vocês possam estar dialogando com o professor da disciplina e, consequentemente, estar atuando aí nesse processo das reações de substituição, beleza? Se você gostou desse vídeo e de tantos outros, com práticas da química orgânica no dia a dia, nas aulas laboratoriais, não esquece de dar o teu like e também de se inscrever no canal Cheiro da Química, porque cada vez que eu estiver postando novo material, você vai estar sendo informado. É isso aí, e vamos em frente porque a química é vida.